quarta economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7.000 bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no terceiro lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado de Marcel Martins e Carolina Daia, iremos trazer as informações que impactarão no mercado financeiro nesta segunda-feira, dia em que o mercado volta de um feriado para algumas pessoas, um feriado mais prolongado. As bolsas na Ásia fecharam sua sessão de forma negativa. Destaque bem negativo para o Japão, que fechou com uma queda de mais de 2%. Lá na Europa, as bolsas operam em alta e nos Estados Unidos, praticamente, as bolsas operam na linha d'água, com um leve viés de alta e a semana apenas começando com alguns indicadores importantes. Hoje, segunda-feira, tradicionalmente, a gente tem aquele famoso boletim Focus, que é uma projeção do Banco Central em relação ao câmbio, Selic, inflação, e esse dado sai toda segunda-feira às 8h25. Então, continua com a gente sintonizado que traremos aí, fresquinho, bem quentinho, saindo do forno, o boletim Focus. A China, que deve anunciar o seu PIB, vai anunciar o seu PIB amanhã à noite. O mercado atento aí, aguarda mais essa decisão. Também temos decisão no Brasil sobre a votação das offshore, a taxação das grandes fortunas, mercado também local, espera ansioso essas notícias que devem movimentar. Com certeza aí que o mercado deve impactar, como segunda-feira geralmente é um dia mais tranquilo. Na agenda do dia a gente tem apenas a Christine Lagarde dando um discurso, que é a presidente do Banco Central Europeu. No mais, a Bolsa deve tomar vida própria e ainda na cautela sobre a crise no Oriente Médio, que se estende aí. Quanto mais for ganhando, passando os dias, mais vai se complicando toda essa situação. Por enquanto, o preço do barril do petróleo trabalha muito próximo à estabilidade, mais longe dos $100, que é um ponto, um fator, um número aí decisivo aí para as economias mundiais que estão atentas em relação a isso. Sobre a China, ela teve ela acabou dando uma aumentada aí nas suas projeções, suas expectativas, e o banco chinês aí acabou dando uma injeção, injeta o total no volume de liquidez do mercado para ter uma liquidez do mercado financeiro. Então, o Banco Central chinês injetou aí uma soma, um esforço recente, alguns yuans, 109 milhões de yuans aí, para tentar cumprir a meta de 5% de crescimento de PIB. Então, o Banco Central chinês, essa madrugada, dando uma injeção de capital na economia, mas a Bolsa lá por lá não reagiu muito otimista com essa injeção de capital. Para trazer um panorama das bolsas da Ásia, a gente teve KOSPI na Coreia encerrando com uma queda de 0,81%, índice Nikkei no Japão fechando com uma queda de 2,3%, Hang Seng 0,88% na China e Xangai 0,48%. Para repercutir essas notícias aí, todas as notícias, essa da Ásia e muito mais, eu já vou convidar logo de cara ele que está feliz aí na segunda-feira, foi num casamento, a namorada não pegou o buquê, então ele está aliviado. Marcel Martins, bom dia. Fala, Kim. Bom dia a todos, bom dia, Kim. Pois é, semana recheada aí de uma bateria bem vasta de dados macroeconômicos, o mercado
Semana passada tivemos um feriado, né? Quinta-feira, feriado, então todo mundo aqui só de telespectador, olhando um pouquinho mais o panorama das ADR. Sexta-feira a gente teve uma grande desvalorização do índice, né? Até com uma queda acentuada por conta dessa aversão a risco que o mercado continua de olho em cima. As tensões ainda por parte do Oriente Médio continuam a todo vapor, né? Todos os dias nós aqui, meros mortais, com expectativa de que tudo entre em paz, mas pelo visto parece que essa guerra aí não tem muito horário para terminar, né? Não tem data marcada para acabar. Então, com isso, todo mundo, né, Kim, já somos sabidos de que o mercado fica um pouco receoso quando a gente vive um momento como esse de tensão, né? Apesar de calendário macroeconômico, a guerra, para mim, na minha opinião, humilde opinião, continua sendo o holofote dos investidores, né? A gente tem, como você mencionou, PIB, bem importante, de drive global, para saber qual direção que nós devemos tomar, né? Vamos ver se China continua e consegue cumprir aí esse target de alcançar o PIB esperado. A gente tem uma bateria também, uma série de balanços por parte das ações negociadas nos Estados Unidos, né, listadas na Bolsa Norte-Americana, principalmente ações de maior peso do índice lá fora, que são os bancos, né? Então parece que JP Morgan, Goldman Sachs tem uma série de balanços para serem divulgados. Na nossa agenda local a gente tem relatório Focus que vai sair daqui a pouquinho, como você bem disse, já sai do forno e vamos esperar, né, Kim? Vamos ver qual que é a repercussão dessa madrugada de China também, que veio bastante pesada. Vamos ver como que o mercado se comporta às 9 da manhã do pregão de hoje. Pois é, então sintoniza aí, se ajeita, você que está no trabalho, em casa, no carro, assistindo aí o pré-market nesse início de semana, nessa segunda-feira, já se ajeita aí que a gente vai trazer, como o Marcel disse, daqui a pouco as projeções do Boletim Focus e as aberturas, aí a projeção de abertura, né? Como é que o mercado deve se comportar nessa segunda-feira, que geralmente segunda-feira é um dia mais tranquilo, se bem que nas bolsas mundiais aí, de uns tempos para cá, não tem mais dia tranquilo. Todo dia é dia de índio, né? Mas falando um pouco mais, como o Marcel falou sobre China, a gente tem para sair o PIB da China. O banco do povo chinês aí teve uma injeção de capital justamente para alcançar essa meta de 5%, o que é muito importante para as empresas, por exemplo, Vale, né? Vale é uma grande dependente de China, uma exportadora de minério de ferro, e quanto mais a China aquecida, construindo, essa ação acaba vendendo mais e o preço da ação sobe. Então a gente teve um contratempo com o crescimento de China, a Vale é um papel que sofre bastante e que é uma ação que tem um peso muito grande na carteira do índice Bovespa, por isso que a China, a Vale, é tão importante, é um termômetro, né? Assim como o Petro também. E alguns outros setores, mas por enquanto eu acho que o mercado deve ficar esperando amanhã à noite, aguardar o resultado de China. E eu penso, Marcel, como você disse da questão da guerra do Oriente Médio, eu ainda acho que o mercado, a palavra não é vistas grossas, acho que o mercado ainda está olhando a região, o conflito ali na região, mas como a gente está falando de países que não são, se você, por exemplo, o Irã entrar numa briga ali, o negócio começar a atingir outros países, aí sim eu acho que a gente pode começar a preocupar. Mas pelo menos os indicadores de mercado financeiro na semana passada e hoje, amanheceram pelo menos tranquilos. A gente pode dar uma olhada agora, por exemplo, na cotação do preço do barril do petróleo. Porque quando a gente começa a ameaçar uma crise ou uma guerra em países que têm uma produção de petróleo, como o Irã, por exemplo, aí a especulação do mercado é que o preço do barril do petróleo suba. Então, isso é ruim, no modo geral. E o preço do barril do petróleo agora, o Brent, está cotado a 86 dólares o barril, né? A gente acompanha aqui diariamente o preço da cotação do barril do petróleo e ontem à noite estava 90 dólares o barril. Então, aparentemente, aos olhos do mercado financeiro, Marcel, essa guerra ainda parece não trazer grandes transtornos financeiros para a economia mundial. Exatamente, Marco. O petróleo, ele serve de principal, não apenas ele,
mas de principal balizador para essa guerra, né? Tanto é que na sexta-feira, com essa versão a risco um pouco maior e um pouco mais longa, o petróleo disparou, né? Mais uma vez e bateu de fato a casa dos $90, né? Então ele serve de termômetro não só para a economia, mas para essa guerra também, né? Que aí o telespectador começa a entender como entender o viés de mercado frente à precificação de commodities, né? Por que existe esse sobe e desce, principalmente, né? Como já falamos, sobre essa tensão de Oriente Médio. Agora, não dá para se descartar uma possibilidade dos preços normalizarem. Por exemplo, tem relatórios que eu li que diz que o mercado já precificou a guerra. Eu não sei se dá para precificar a guerra, né? Até porque a gente não sabe se isso vai ter continuação, se vai continuar, até quando vai continuar. A gente pega a guerra da Rússia, por exemplo, ela não tem fim, né? Todo mês que vira a gente fala, pô, eu acho que esse mês acaba essa guerra, né? E não acaba. O mercado até que não é que deixou de lado, né? Mas meio que descartou, deixou no stand-by essa guerra de Rússia e continua em grandes movimentos, né? Agora, essa guerra, por exemplo, Kim, mexe no mercado de forma clara, a gente tem visto aí a oscilação das commodities, por exemplo, mas a gente não consegue adivinhar, por exemplo, quando chegará ao final. O último relatório que eu li ontem à noite, por exemplo, dizendo que analistas já precificaram de que o mercado já se encontra nos números devidos com ou sem essa guerra, eu não sou muito de acordo não, até porque, mais uma vez, a gente não sabe até aonde e como isso vai chegar, porque pode intensificar, inclusive, não querendo entrar em questão, mas, por exemplo, os Estados Unidos está ali, ó, né, no banco de reserva só olhando, parece que esse grupo aí terrorista, o Hamas, tem grande apoio de Irã. Então, quer dizer, você imagina se por exemplo, a gente aumenta esse conflito e, enfim, vai intensificar ainda mais, né? E aí sim a gente pode, por exemplo, ver uma possível disparada de petróleo. Então, assim, eu sinceramente, acho que é só o começo aí dessa novela. Bom, de uma certa forma a gente espera que acabe logo, né? Eu coloquei aqui na tela, aqui, Marcel, as ações, a cotação das ações na sexta-feira passada. Telespectador, eu sei que está pequenininho, mas como é a cotação, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, da percepção do mercado na sexta-feira, que o viés foi negativo. Então você pega, por exemplo, o setor de energia, que é a primeira coluna aqui, a gente está vendo, por exemplo, algumas empresas com uma quedinha, né? Ou, aliás, na verdade, todas as empresas em queda. Você pega o setor de exploração de imóveis, por exemplo, né? Que é o setor imobiliário, e principalmente o destaque, que a gente vai abordar hoje, fala muito do setor financeiro e o porquê e a expectativa desse setor financeiro para essa semana, né? A gente teve na sexta-feira o balanço do JP Morgan nos Estados Unidos, veio uma alta bem expressiva e a ação subiu mais de 3% do JP Morgan, mostrando que a alta renda não sofre, né? A alta renda, quem tem dinheiro não passa perrengue, né? Então, o JP Morgan trazendo esse cenário. E o setor financeiro deve realmente ser um setor que a gente vai acompanhar, principalmente os bancos brasileiros que focaram aqui na alta renda. Tem bancos agora que estão se especializando, tentando trabalhar mais com esse público, né? Sair um pouco do varejo. Então a gente vê o setor financeiro caindo bastante. E chama atenção aqui o setor de madeira e papel, Suzano e Klabin. Foram os únicos ações que fecharam em alta aqui na sexta-feira, das poucas ações que subiram. Por que a Suzano e a Klabin, eu vou falar para o Marcel, né? Quanto mais caro o dólar, essas grandes exportadoras se beneficiam desse movimento de uma alta do dólar, vende mais caro e ganha mais e reflete na cotação, Marcel. Tá lá, 58,38. Papel de Suzano? Sim. Tá, mas fechou com uma variação de 3% de alta. 3,5% na sexta-feira. Exatamente. Esticado o papel, abriu guepado já na sexta-feira, né? Papéis que se beneficiam aí, uma vez que a gente pega índice, por exemplo, um pouco mais no meio termo, né? Bolsa não sai desse range aí de 116, 120. Agora é um papel que se destacou e fechou na máxima, viu, Kim? Klabin também subiu bastante na sexta-feira. Klabin também subiu bastante. A SUSB 3, por exemplo, 58,38, para dar para bater os R$60 é um passo ali, né? E papel que vem também numa tendência de alta, não só de agora, tá? Não só de sexta-feira, se a gente for dar um pouco mais
uma esticada aqui no gráfico de 15 minutos do papel, o Kim, desde o mês 9, né? Já é mais de um mês aí em altas ascendentes, tá? Então o papel veio lá dos 48, mais ou menos 47 reais, isso muito recente, e sobe mais de 10 reais em menos de 30 pregões úteis. Setor interessante para o investidor olhar. É bastante coisa. É papel que com a alta do dólar se beneficia mais uma vez aí esse tipo de ação. Dá uma olhada no mapa de calor aqui, vamos dar uma olhada em algumas ações, foram poucas ações que realmente fecharam em alta. Destaque aqui para o setor de petróleo, gás e biocombustível, né? Então a gente vê a Petro aqui com uma alta de 3,3%, a Petro 4 e a Petro 3 aqui com uma alta de 3,15%. Aqui Prio, né? Prio também, que é uma empresa de petróleo, 5% de alta. Também essa RP3 aqui também, com uma alta de 3,19. Então, se você dá uma olhada no cenário, né? Esse cenário de guerra, né? Cenário de conflito, de petróleo, obviamente, se beneficia de uma forma ruim, né? A Petro está subindo porque a gente está numa guerra. Então, não é uma alta saudável. Né? Bem esticada, Kim, Petrobras. A Petro, a gente já vem falando dela há algum tempo aí. A Petro é um papel bastante complicado. Eu, né, na condição de operador de mercado financeiro, não de apresentador, eu acho que a Petro ainda, esse ano, deve ser um papel que vai se beneficiar por alguns fatores interno e externo. Agora, minha preocupação para a Petro é para 2024 em diante. Né? Então, vamos aguardar. Já venho fazendo esse discurso há algum tempo. Venho falando isso desde o começo do ano. Então, acho que a Petro é um papel ainda que a gente, para 24, para 23 ainda, tem fatores positivos, mas para o ano que vem, acredito que esse papel deve começar a ser um pouco mais cauteloso no investidor em relação à Petrobras. Falando sobre os Estados Unidos, né, sobre os dados que saíram aí na semana passada, retrasada, do mercado de trabalho, o mercado de inflação, mostra que a economia ainda em crescimento. A gente teve, né, na semana passada, a ata do FONC ali, justamente dizendo, descartando ali, né, o FONC descarte de novos aumentos de taxas. A minuta da reunião de setembro do Federal Reserve, divulgada na semana passada, mostraram que as autoridades viu uma série de riscos, né, que poderiam levar à inflação. Além de esperarem, incluindo choques, por exemplo, nos preços dos alimentos, né, um mercado imobiliário mais forte, né, e uma desaceleração na queda dos preços de bens. Também destacou na semana passada uma guerra terrestre, né, entre Israel e Hamas, também ameaça manter os preços da energia mais elevados, o que poderia alimentar mais impressão ou as pressões, aumentar mais as pressões inflacionárias. Então, como a gente disse, na situação do petróleo aí, entre essa guerra de Israel e Hamas, segue indefinida e não é atualmente o principal fator de preocupação do mercado de petróleo no relatório mensal da OPEP, que OPEP é onde são os países principais produtores de petróleos, né? Eles revisaram para cima a perspectiva de queda de estoque para o quarto trimestre do ano, uma redução próxima aí a 3 milhões de barris dos estoques globais de petróleo. E isso traz um receio, porque evidencia que a própria OPEP espera um mercado deficitário para o quarto trimestre do ano, né? Por não se tratar aí de uma guerra envolvendo países, como a gente fala, relevantes para o mercado de petróleo. O preço da commodity tem resistido a ultrapassar a barreira de $90 o barril do Brent, e já falamos aqui que ela está agora um pouco mais de $86, já que havia atingido em outubro, né, esse preço de $96. Agora, se a guerra se prolongar, inevitável a alta dessa commodity. Então, a gente teve aqui, Marcel, a própria autoridade do Banco Central americano mostrando uma preocupação em relação a tudo isso que está acontecendo, os preços dos alimentos lá nos Estados Unidos, o mercado de trabalho, o mercado imobiliário, mas acho que o voto de confiança do investidor, o estrangeiro, eu estou falando lá de fora, está aqui, não tenhamos aí uma alta
de mais 0,25 na próxima reunião do Fed. Acho que o mercado prefere ainda acreditar que o ciclo de alta esteja interrompido e deve seguir o passo aí da manutenção dos juros para que no ano que vem comece os cortes ali. O mercado está otimista demais ou é que aquele discurso para não apavorar ninguém e dar paulada na reta final, Marcelo? Eu acho que fica mais em discurso em relação a juros dos Estados Unidos, o Kim. Semana passada ou retrasada saiu, na verdade, um comentário de um dos membros do Federal Reserve, né, e dizendo ali de tom mais dovish sobre taxa de juros. Isso animou o mercado. E aí, em seguida, a gente teve na semana passada, parece que o tom mais hawkish de taxa de juros. Então, assim, investidor lá fora, consumidor, a população em especial, ela não está tão otimista assim não, tá? Eu acredito que com esse andar de carruagem de juros que a gente já tem visto, a gente vê essa alta vindo de muito tempo já, né? Nos Estados Unidos, Treasuries batendo níveis históricos, tudo subindo, né? Investidor fazendo e atuando um pouquinho de fuga de capital de mercado de renda variável ações para renda fixa, por exemplo, mas não sei, eu acho que Estados Unidos já de fato está esticada essa taxa, tem as suas razões, mas visto esses últimos 15 dias por parte de membros do Banco Central norte-americano, não dá para adivinhar se começa de final de ano em diante o corte, ou pelo menos na estabilidade os juros lá fora. Foi, ao meu ver, né, no meu ponto de vista, veio de forma um pouco dividida nessa questão de continuar elevando taxa ou se começa já administrando para um tom mais dovish. Então isso aí a gente vai ter que esperar um pouquinho também o presidente do Banco Central americano nas próximas atas, enfim, para o investidor ficar um pouco mais antenado e entender para onde irá esse viés. Deixa eu fazer uma retificação aqui. Batendo o olho no preço do barril do petróleo, eu falei 86 dólares sim, mas é o WTI. E o Brent, que é aquele barril do petróleo que a gente acompanha negociado na Bolsa de Londres, está 90 dólares e 81 centavos. Então, o preço do Brent acima de 90 dólares, que é justamente ali um fator de decisão. Lembrando em conta que a gente já vem batendo na tecla e com o telespectador, justamente essa questão, olha, se a guerra durar um pouco mais, se começar a se estender o conflito no Oriente Médio, fora que a gente já tem da Ucrânia, já está há mais de um ano, acho que eu até perdi a conta dessa guerra da Ucrânia e ninguém fala mais nela, né? Mas, ok, existe ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas se persistir ainda esse conflito no Oriente Médio, por mais que a gente não tenha os principais países produtores como Irã, o Iraque ali envolvidos, a gente pode ter o preço do barril do petróleo chegar mais a 100 dólares muito mais rápido, né? Fora a pressão inflacionária de um modo geral. E por isso a economia americana, o Federal Reserve, tá, que é o Banco Central americano, ele está de olho nesse movimento. E fora essa questão da pressão do barril do petróleo, né, olhando justamente esses conflitos, tem a lição de casa da principal economia do mundo. Então a gente pega hoje, nós amanhecemos essa semana, na segunda-feira, justamente com uma perspectiva de que o Banco Central americano está olhando justamente o seu mercado de trabalho junto com o seu mercado imobiliário, porque ambos estão trazendo uma pressão inflacionária para os Estados Unidos. A gente tem o preço do barril do petróleo, com essa guerra trabalhando a 90 dólares, por mais que na semana passada, ou na retrasada, agora não me engano, na retrasada, ele despencou com o relatório da empresa, da agência de energia americana, ele despencou 10 dólares o barril, mas já voltou um pouco e se consolidando nesse patamar de 90 dólares. Se você parar para pensar, alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, a gente está falando no preço do barril do petróleo 78, 77 dólares, né? Já está 90. E tem justamente essa preocupação, tudo isso, e temos a China também dando uma injeção de dinheiro de yuans aí na sua economia para a tão sonhada meta de 5%, porque agora passou a ser um sonho a China, com todos os seus problemas também, crescer 5% ao ano, que aos olhos do mercado financeiro é um sonho, né? Que o mercado financeiro dormiria ou acordaria mais tranquilo com o PIB da China que sai amanhã à noite. Então, assim, tudo isso, né, a gente está trazendo essa informação um pouco mais no detalhe para você, investidor, e até mesmo para quem é leigo, para entender que o que faz preço, o
que vai mover o dinheiro, o que vai mover a nossa taxa de juros, a gente vai falar no segundo bloco, principalmente das informações aqui do nosso Brasil, são essas questões lá de fora. Então, os Estados Unidos um pouco mais sólido, né? Os Estados Unidos um pouco mais contido nas suas perspectivas inflacionárias, a China com um crescimento um pouco melhor, isso traz um viés otimista para o mundo inteiro e o Brasil depende justamente desses fatores para poder caminhar. É claro que nós temos coisas importantes, como na quarta-feira a votação sobre as offshores, sobre as grandes fortunas, né? Isso é uma arrecadação interna para a meta fiscal brasileira. Então o Brasil também correndo atrás do rabo, tentando fazer a sua lição de casa, porém dependendo muito lá de fora, Marcel, para que, né, a gente possa respirar aliviado e a Bolsa, quem sabe, né, se ganhar o patamar de 120 mil pontos que está enroscado há um certo tempo. Isso aí comprova que o mercado anda de mão juntas, né? Das mãos juntas, né, Marco? China com a Europa com os Estados Unidos com o Brasil, né? A roda gira de forma automatizada, né? O mercado esperando aí, dado de amanhã, muito importante, PIB chinês, né? Isso aí vai servir bastante de direção para os demais mercados. Estados Unidos, como você falou, um pouco mais consistente, mas ao mesmo tempo incerto, né? Europa andando de lado há muito tempo. A gente espera muita coisa aí para vir, para que a gente consiga entender se nós vamos ou não vamos, né? A gente não sai desses 120 mil pontos, toda vez que chegamos lá perto, voltamos para os 115, perdemos 113, agora o mercado perdeu 116. Tá difícil, viu, Marco? Tá difícil sair do lugar dessa forma aí. Não é fácil não. Quem disse que era fácil, né? Marcel, daqui a pouco, eu sintonizo aí na virada, a gente daqui a pouco vai para o nosso primeiro intervalo e na volta a gente vai falar, principalmente aqui atrás, do índice, como o Marcel mesmo disse, que voltou o índice futuro, tá? Vamos de novo explicar para o telespectador, a gente não cansa de explicar, que existe o Ibovespa e o índice futuro. Ele é o índice Ibovespa, só que ele é um pouquinho mais caro de pontuação, porque nele está embutido uns juros, né? Os juros de um período, porque o índice futuro, ele vence de 2 em 2 meses. Toda quarta-feira, mais próximo do dia 15, dos meses pares. Confuso, né? Mas não é simples. Toda quarta-feira, próximo ao dia 15, dos meses pares, há uma troca de vencimento do índice futuro. Então, por isso que a gente fala, né? Ele abre às 9 horas da manhã e é o termômetro para o índice à vista. Então, o índice futuro aqui, abaixo de 116 mil pontos. Como você pode ver nesse gráfico aqui, eu vou trazer um gráfico um pouquinho com um período mais curto. 5 minutes, um gráfico de 5 minutos, né? Ou seja, no intraday, na sexta-feira, o mercado chegou a trabalhar aqui próximo a 116.700 pontos, quase. Chegou a bater 117 mil pontos, né? 117 mil pontos e depois ao longo do dia ele foi caindo e perdeu 1.200 pontos, fechando aí abaixo dos 116. E para hoje, o que a gente pode esperar desse índice? Vai subir? Vai cair? Vai para que lado? Calma que na volta a gente vai pincelar esse índice aqui com o Marcel de cabo a rabo e vamos, né, tentar entender o que esperamos nessa segunda-feira, tranquila, muito calma pelo menos, né? Sem trânsito, mas com um pouco de friozinho em São Paulo. 2 minutinhos, voltamos. Aguenta aí. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV.
Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bom dia para você que sintonizou agora aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e ao lado de Marcel Martins. Daqui a pouco a Carol, diretamente dos Estados Unidos, estará conosco apresentando todas as notícias nessa segunda-feira. Hoje é dia 15 ou 16, dia 16 de outubro. Já me perdi no tempo aqui, é tanto dia aqui, o dia tá voando, hein? 16 de outubro. Já começou a se preparar para o Natal, Marcel? Daqui a pouco, meu, luz piscando aí, acabou o ano, hein, meu? Acabou o ano, quero ver o que vai ser em 24. Bom, ó, IPCA, acabou de sair aqui o Boletim Focus, o tradicional Boletim Focus, que sai toda segunda-feira, e ele, o Banco Central, dá a sua leitura de alteração de alguns indicadores. A inflação caiu, a projeção de inflação para 2023 caiu. Era 4,86, agora ficou 4,75. Segundo o Banco Central, a inflação ainda continua a cair. Mantendo para 24 e 25 a mesma projeção. O PIB permanece em um crescimento de 2,92%. O Banco Central muito alinhado com a Fazenda. O câmbio permaneceu em R$ 5,00. Porém, para 24, final de 24, teve uma alta de 5,02, de 5,02 para 5,05. Eu não consigo imaginar o câmbio como vai fechar hoje no final do dia. Que dirá no final de 2024, hein, Marcel? A Selic permanece no final do ano a 11,75. Pelo menos o Boletim Focus aqui, uma melhor perspectiva de inflação, uma queda de 4,75, viu, Marcelo? Notícia boa. Aumenta consumo, né? Isso bom para a população, bom para o investidor, bom para setores que irão refletir esse número de hoje. De qualquer forma, a gente tem que aguardar as 9, né? Não é só isso que o mercado espera de dados, né, Marco? Bateria. A semana cheia hoje, um dia tranquilo, mas semana ainda cheia de esperança de números para a gente poder tomar uma direção mais assertiva. E o Boletim Focus veio um tom mais positivo e otimista, né? Quando a gente fala de inflação arrefecendo, isso aí é excelente, principalmente para o setor de varejo, né, em consumo. Tá? As pessoas tendem a consumirem mais, tudo gira melhor. Então, vamos ver como é que vai abrir esse setor aí nas 10 horas do pregão de hoje, dia 16. Então o IPCA mostrando aí uma queda, né? Por exemplo, IPCA vindo de 4,86 para 4,75. IPCA, entenda-se inflação, que o IPCA é um dos principais medidores da inflação. O IPCA mais baixo do que esperado em setembro foi que reacendeu no mercado financeiro a avaliação de que a inflação desse ano pode ficar dentro do teto ali perseguido pelo Banco Central de 4,75%, né? Os economistas, no modo geral, se a gente conversar com economistas, avaliam que a redução do risco de um reajuste de combustível e da deflação sustentada de alimentos sugerem uma chance do IPCA mais baixo esse ano.
A inflação medida pelo IPCA na semana passada acelerou de 0,23 em agosto para 0,26 em setembro, né? Então veio abaixo do que indicava a mediana nas pesquisas das projeções ali, de 0,32 que a gente imaginava. Então o mercado imaginava um IPCA 0,34, veio um pouquinho abaixo do que era realmente sugerido em relação ao mercado financeiro. A gasolina, por exemplo, a gasolina de 1,24% para 2,8% avançou menos do que o esperado. Então, essas projeções de combustível, de alimentos, um pouco abaixo da expectativa, fez com que favoreceram ali justamente uma inflação, o Banco Central trazendo a inflação para dentro da meta. Agora, como a gente falou, quero falar um pouco do índice futuro, Marcel. A abertura do índice hoje, daqui a pouco, alguns minutinhos, 24 minutos para abrir o nosso índice futuro. Qual a perspectiva para hoje? Marco, tivemos uma queda expressiva de índice na sexta-feira, né? Como nós comentamos aqui no primeiro bloco, por conta dessa versão aumentada a risco diante das questões que está ocorrendo no Oriente Médio. Com isso, nós tivemos uma bolsa para baixo. Fechamos na mínima, praticamente. Qual o preço? 115.875, é isso? 115.875, cravado, né? O índice, como você falou, ele tentou andar ali perto dos 117 mil pontos, até que, né, de certa forma, ficou um pouco acima, mas por muito pouco tempo, né? Então, vamos se dizer que em uma hora ele perdeu este nível bem interessante que ele via respeitando, pelo menos ao longo dos últimos 2 pregões, tá? Só que não foi contido, então nós perdemos não só a mínima, como suportes interessantes. Com isto, tivemos fechamento a 115.820 e continuamos nessa saga maluca de índice, se aproximando de 120 e se distanciando de 120. Lembrando que recentemente nós perdemos os 113 mil pontos, né? Encostamos nos 112 alguma coisa, né? Marcelo, desculpa, me fala o seguinte, ó. 116.280, existe alguma barreira aí nessa região? 116.280, nós temos uma resistência exatamente neste número aí. 116.280 é uma resistência lá, Marco, perto da mínima de sexta-feira. É ali, Marcelo. É ali que ele abre? É lá, ela é nesse 116.280. Vou dar aquele chute bem de longe, aquele é lá Ronaldinho Gaúcho, sabe? Chutar para um lado e olhar para o outro. Vou deixar marcado aqui então, hein, Marco? Vamos ver. Deus nos ajude, vamos lá. Ô Marcel, agora aproveitando já na sequência, né, que a gente sempre está traçando os principais indicadores aí, que são dólar índice, para quem opera, você que é trader do mercado financeiro, está assistindo pré-market, né? Lembrando que a BMC também está conectado na Profit, aquela plataforma maravilhosa que se tem de mercado financeiro, e aí muito trader está assistindo a gente agora. E o cara do dólar, que opera dólar? O índice a gente já deu uma cantada de bola. E o cara do dólar? O que ele faz hoje, hein? Preço que abre esse dólar? Geralmente, Marco, quando nós projetamos índice para cima, na sequência a gente traça também um dólar para baixo, tá? Então... Mas uma leve alta só o índice, viu? Uma leve... Não, exatamente, uma leve alta. Qual foi o fechamento do dólar aí? Que eu tô... 50,90. 50,90,5. Fechou em um suporte interessante, dólar que chegou a trabalhar no 5,115 no pregão da sexta-feira. Fez um topo duplo, um topo bem bonito ali, Marco. Interessante. Só vejo o dólar para cima, acima desse 516, tá? Agora para baixo, ele fechou no 50,90,62 ali, né? Ponto meio. Então ele pode sim continuar, ou melhor, abrir o pregão desta manhã com uma leve queda. Mas eu também não vejo hoje, por exemplo, Marco, um pregão muito acentuado, um pregão com um grande volume, tá? Eu acho que o mercado vai vir de ressaca aí desse feriado, um pouco mais conservador. Vamos ver, tem que esperar abrir. Tô vendo aqui na tela aqui. A tela do Marcel. Ô Marcel, minha tela tá mais bonita que a sua. Você precisa colocar um fundo bonitinho. Esse branco aí tá... Esse branco aí me dá tontura, hein, meu? Ó, minha tela é azulzinha aqui. Eu olho o gráfico, Marco, há 14 anos fundo branco. Não é por sua causa que eu vou mudar. Não é porque você não quer que eu vou mudar aqui. 14 anos olhando o fundo branco. 14 anos. Mas fala a verdade, ó, depois da comparação aqui, ó. O azulzinho é mais bonitinho, Marcel. O fundo destaca mais, entendeu? Daquela, né? Mas tudo bem, vou respeitar e você tá certo. Eu que tô falando besteira. Dando uma olhada aqui, ó, o dólar fechou nessa região dos 50,93 aqui em cima. Tem uma famosa média aqui de 200 pontos que está no 50,80. Eu acredito que deve abrir para baixo, Marcel. Já ali naquela linha do 50,64 o dólar.
deve cair mais ou menos uns 30 pontos nessa largada. Rapaz, coloquei a mão aqui, parece que eu ia derrubar o negócio aqui. 5064, o Marco, foi o fechamento da quarta. É isso aí, ó. É lá. Eu acho que é ali, viu, Marcelo? Fechamento de quarta-feira. Mas vamos ver, tem 20 minutos para abrir o dólar aqui e vamos acompanhar depois aqui. Mas seguindo o baile, falando em dólar, né, ainda sobre os Estados Unidos, lá a moeda americana, o JP Morgan, como a gente falou, mostra que o setor financeiro americano ainda é o dono da bola. Na sexta-feira 13, semana passada, que pode ser sinônimo até de azar para algumas pessoas, mas não foi o que aconteceu para o JP Morgan. O banco americano reportou resultados trimestrais contundentes aí, desmantelando temores de que o credor fosse enfrentar maiores obstáculos devido ao ambiente de juros um pouquinho mais restritos, vamos dizer assim. Não foi isso que aconteceu. Entre julho e setembro, o JP Morgan obteve um lucro de 13 bilhões de dólares, 35% a mais que o registrado no mesmo período de 2022. A receita, por sua vez, foi de 40,7 bilhões ali, né, denotando um crescimento de 21% no confronto final com os números, largamente acima das expectativas. As ações do JP Morgan e Chase subiram, na verdade, mais de 3% no início da tarde da sexta-feira. Marcel, o rico não tem vida difícil, né, cara? JP Morgan, que é um banco, teoricamente, para classe alta americana, mostra que não sofre. Agora, o que é importante, e eu já quero colocar na tela, Marcel, alguns bancos do Brasil, que os bancos, e eu já tinha lido algumas matérias e tenho acompanhado isso, Banco Brasileiro, que focou na alta renda, deve vir com balanço bom também. Olha que eu vou falar de novo. Banco Brasileiro, que focou na alta renda, por exemplo, Itaú, deve ser bancos que devem ter balanços mais favoráveis. É aquela velha história, né, Marcel? O cara dá foco ali em quem tem dinheiro e esquece, né, boa parte da população. Mas, né, por conta disso, a gente tem até mesmo uma decisão do Banco Central Brasileiro aí, Banco Central Brasileiro não, do Congresso, para os offshores, a votação sobre as grandes fortunas. Como é que estão os bancos aí, Marcel? Banco do Brasil. Fazer uma correção só, Marco, aproveitando o gancho, eu falei no bloco anterior sobre a bateria de relatórios que será divulgado nessa semana por grandes empresas listadas na Bolsa Americana, principalmente bancos. Eu falei que seria... o mercado soltaria o relatório do JP, então você já me corrigiu aí, já foi divulgado, tá? Mas tem bastante balanço para sair. Agora, voltando para cá, Marco, por exemplo, Banco Bradesco, seguindo aí... na verdade, o Banco Bradesco ele não veio de um patamar tão bom, porém, continuamos aí firmes e fortes, na casa dos R$15. Banco Bradesco, como todos nós já o conhecemos, papel que bateu no comecinho ali do ano, em março, a casa dos R$11,50 e segue forte aí perto dos R$15, lembrando que o papel já bateu 17, tá? Sobre a alta renda, não só Bradesco, mas outros bancos também podem ser beneficiados, Marco, por exemplo, como o Banco Itaú. Banco Itaú que vem trabalhando aí em linhas mais ascendentes. Por exemplo, um papel que bateu no começo do ano, mais ou menos, vou dar uma estendida aqui no meu gráfico, vamos puxar um gráfico de 30 minutos para a gente ter um pouco mais de panorama, mas a gente vê também que entra em linha ascendente, tá? Banco... Opa, peraí que fugiu aqui. Banco Itaú. Banco Itaú. Papel que subiu bem também, Marcou. Parece que Bradesco, na verdade, ele foi bastante prejudicado no passado, mas parece que ele recuperou bem, tá? Depois coloca o Bradesco na tela pra gente. Coloco de novo. E Tube 4, 15 minutos, por exemplo, papel também que subiu bem nos últimos períodos, tá? O que é o último período? Esse gráfico é de quanto tempo? Esse aqui é de 15 minutos, tá? Tá aí na marca d'água 15 minutos. Se a gente for pegar abril, por exemplo, Marco, Itaú, papel chegou a bater ali na casa dos R$20, né? 20, 22, ofuscou entre 20 e 22. Papel em um ano, vamos dizer assim, mês 10, subindo R$8, nós estamos falando aí de uma valorização próxima aos 42, 43% de alta, né? Isso aí vem de grande satisfação para quem tinha um papel em carteira, né? Pô, 40% é bastante coisa. Bastante coisa. Bastante coisa. E o banco, por exemplo, como o Bradesco, como é que está esse banco, essa ação aí? Na mesma projeção, Marco, a gente volta ali, gráfico de 15 minutos, tá? Então, é um papel, como eu havia falado, ele sofreu um pouco mais. Eu não me recordo ao certo, eu não quero
comer bola aqui ao vivo, mas ano passado o papel ele sofreu bastante, eu não sei se foi por causa de balanço, mas ele não andou, por exemplo, Marco, como o Itaú, né? A gente pode também afirmar isso aí, Marco, no preço da ação, né? O preço da ação corresponde ao preço da companhia, né? Número de ações versus valor aqui de tela, a gente pega o valor da companhia listada no mercado. Então, a gente pega o Itaú quase a R$30 e o Bradesco a R$14,60, quer dizer, alguém aí não está andando tão bem quanto, tá? Então, se a gente volta para o mês 3, por exemplo, né, no BBDC4, falando de Banco Bradesco, 28/3, por exemplo, o papel bateu R$12,19. E agora, passados praticamente 6 meses, né, um semestre no exercício 23, o papel subiu apenas R$2, tá? Se eu não me engano, o Banco Bradesco divulgou um balanço muito ruim ano passado, tá? Eu não opero tanto bancos, acompanho de perto, mas não opero tanto, então a gente vê que a engrenagem não está muito lubrificada deste banco, né? Então, por exemplo, de preferência eu já iria pegando esse gráfico ascendente de Itaú, me sentindo um pouco mais seguro. Olha, então a gente, né, acompanhando esse movimento aí dos bancos brasileiros que podem pegar carona com os resultados dos balanços lá nos Estados Unidos que começaram na semana passada, e o S&P também divulga alguns balanços importantes essa semana, lembrando que o segmento brasileiro sempre pega carona do americano. JP Morgan mostrando esse resultado bastante expressivo, podemos aguardar os bancos da alta renda brasileiro também tentando engatar esse movimento. E a gente teve, né, o destaque agora nessa manhã, o dado do IPCA vindo um pouquinho abaixo da expectativa, né? O mercado já aguardava um pouco esse dado, já abaixo do teto da meta. A CA já havia reduzido ontem a estimativa ali, né, do IPCA abaixo de 5%. O Banco Central deu aí a 4,75% pelo menos, né? Devido a uma perspectiva que o reajuste dos combustíveis se tornou menos provável, né? E de que a dinâmica dos preços no atacado sugere alívio na inflação de alimentos. É isso que você está vendo aí? Você, telespectador, é isso que você está sentindo no mercado quando vai fazer a sua compra? Os alimentos estão caindo de preço. Eu, particularmente, fui fazer feira ontem. Eu estou fazendo feira na Xepa, não é, Marcelo? Você é testemunha. Na Xepa, que é no finalzinho, Marcelo, porque o que você consegue comprar um pouquinho no bacião. Eu só faço feira 1h da tarde agora, viu? Adoro. A famosa Xepa, né? O famoso desconto, né, Marco? Os feirantes ali, eles buscam especialmente liquidar as suas mercadorias, até para não estragar, né? 0 a 0 é lucro na Xepa, né, Marco? Na Xepa 0 a 0 é lucro, cara. Mas eu não tenho percebido, pelo menos nos mercados ali, diminuição no preço dos alimentos, aí dando uma inflação. Continua caro. Eu acho que o mercado, o que acontece é o seguinte, olhando nessa perspectiva de alimentos, bateu um teto ali, tudo subiu tanto num ponto, que agora para voltar tá difícil de chegar isso no bolso do consumidor, né? Isso a gente tem, é notório ali, nítido que o preço sobe, uma vez subiu, para voltar para baixo é complicado, mas existem alguns produtos que quando tem um problema de safra, assim, que ele sobe muito, depois acaba reajustando, mas nunca volta para o preço de origem, né? Então o Brasil aí aguentando justamente essas questões. Daqui a pouco a gente tem as bolsas abrindo aqui, os mercados futuros de dólar e índice. Eu e o Marcel já traçamos aí um pouco essas possibilidades de bolsa aí, bolsa um tom, um leve otimista, né? Lembrando que o Boletim Focus que a gente acabou de sair teve alteração na meta de inflação um pouquinho para baixo, já era esperado isso por conta da semana passada do IPCA, no mais as projeções de câmbio, de Selic vieram inalteradas. Eu acredito que, olha, pelo tudo que está acontecendo ainda, deve ter uma briga de 0,5% na Selic. Algumas pessoas já começaram a falar numa Selic, num corte de apenas 0,25%, né? Do 0,75% apenas 0,5%. Eu acredito que não. O Banco Central deve reduzir de meio ponto, ele já deu esse tom, vai cortar em 0,50% nas próximas reuniões. Mas, Marcel, esse 0,25%, embora seja um impacto pequeno para a decisão do nosso Banco Central, que o mercado já começa a especular isso, né? Os juros brasileiros, o que fica mais no impacto para o mercado financeiro é a condução, é a perspectiva. Então, se o Banco Central corta, ao invés de 0,50, 0,25, o mercado entende que a redução do corte é prejudicial para a economia, já que
né, já que um juros menor entende-se, né, que para o consumo, para o crédito, acaba sendo um banho de água fria. Dá para começar a pensar em Selic, em Selic no Brasil já, ou Marcel está longe ainda, cara? Eu acho que está longe ainda, Marco. O Banco Central ele vem, último corte foi de meio agosto. Eu acredito em mais meio de corte. Acho que os passos são um pouco mais largos aqui. Se a gente for comparar, por exemplo, o corte ou aumento de juros dos Estados Unidos, né? Geralmente eles andam lá fora, eles andam mais em passos mais curtos em questão de números, né? 0,25. Agora, eu acho que é um banho sim de água fria, Marco, mas ao mesmo tempo para a nossa bolsa é benéfico, né? Corte de juros aqui, a gente sabe que o nosso mercado reage de forma positiva, né? Claro que a gente não está falando da economia como um todo. Agora, para termômetro de bolsa, por exemplo, a gente deve esperar uma alta simbólica aí, uma vez que o investidor vai correr mais uma vez, né? Vai dar mais um passinho de distanciamento de renda fixa para renda variável, né? Então, tem que esperar essa ata. Muita coisa, né, Marcel? Estava lendo uma notícia muito interessante nesse final de semana, a questão de consumo ou investimento, né? Uma bolsa da Prada, por exemplo, um perfume da Chanel. Os jovens da geração Z, nascido de 1997 até 2010, têm recorrido às redes sociais, especialmente aquela rede que o Marcel é craque, o TikTok, né? Para produzir vídeos e conteúdos sobre seus produtos favoritos de marcas de luxo. O interesse dos consumidores mais jovens tem aberto uma nova frente de negócio para empresas do setor, uma vez que as novas gerações tendem a ser grandes clientes no futuro, né? E um futuro não muito distante. O consumo de produtos de luxo em geral tem crescido nos últimos anos e em 2022 alcançou um volume recorde de 345 bilhões de euros, o que levou o francês lá, aquele francês Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, a se tornar a pessoa mais rica do mundo por algum tempo, ultrapassando bilionários como o titio Musk, Elon Musk, né? A questão é que nos próximos anos, os gastos dos jovens das gerações Z e Alpha, que Alpha agora intitula-se os nascidos a partir de 2010 em produtos de luxo, devem crescer 3 vezes mais rápido do que outras gerações nesse segmento até 2030, representando aí 1/3 do mercado. Marcel, você é o rei do TikTok. Uma nova frente de trabalho aí surgindo para muita gente, né? Não tem aquela história de que não sei quantos % das profissões até um futuro próximo ainda não existem? Olha aí, Marcel, tem gente fazendo dinheiro com TikTok, com roupa de marca, com vídeo. É a nova forma de comunicação do mercado, né? Todo mundo tem uma TV em casa hoje. Exatamente. É o famoso hype, né, Marco? Mas você vê, essa notícia já mostra uma projeção que deve se alavancar as vendas 3 vezes mais rápido. Isso se deve, mais uma vez, pelo social media, né? As redes sociais, elas têm se ampliado cada dia mais. Mas tem que fazer dancinha, né? Tem que fazer dancinha. Mas, por exemplo, acaba havendo um exibicionismo em relação a isso. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, para você comprar um item de luxo, existia um grande receio, por exemplo, por comprar pela internet, né? Que há pouco tempo atrás, não tão pouco tempo, as pessoas tinham um pouco mais de receio de comprar pela internet. E hoje, o consumidor ele tem mais segurança em comprar de forma digital. Eu mesmo, por exemplo. E quando a gente fala de marca de luxo, vira também uma disputa, uma concorrência. Antigamente as pessoas, para verem esses itens e artigos de luxo, para comprarem, tinham que se deslocar até a loja, e, enfim, de forma física para poder comprar e adquirir. Ou talvez mesmo ficava só no pensamento, tinha que fazer uma viagem internacional. Hoje não, os TikTokers, os Instagrammers, né, o pessoal de todas as redes sociais, eles vêm mostrando cada vez mais, e isso também serve de gatilho para acionar a vontade do consumidor. Então hoje a gente vê o consumidor final, não só o jovem, com um apetite cada vez maior para consumirem, até porque existe, não vamos chegar nesse ponto, mas também existe essa questão do ego, né? Então a gente vai ver
aí os jovens cada vez mais audaciosos para consumirem e poderem comprar um item como este. Então, está mais fácil, por exemplo, as marcas, por exemplo, venderem do que antigamente. Hoje o marketing, por exemplo, ele roda de forma automática, né? Então, por inércia, por exemplo, o internauta consegue fazer uma propaganda de graça para essas grandes companhias. Pois é, o novo modelo de comunicação dessa mídia digital, né? A gente tem que se atualizar, porque você imagina um senhor de 50 anos de idade. Pô, na época mesmo eu não tinha celular, cara. A minha geração, a gente não tinha celular, não tinha mobile, né? Se adaptar com tudo isso aqui que você está vendo, que esse número, que essa tela aqui atrás, celular, a gente é guerreiro, viu? Guerreiro. A galera da época da Balasoft aí sofre para se adequar a isso. E essa comunicação, né, ela tem que ser uma comunicação muito bem elaborada, porque ela vai contra os, não vou falar valor, mas o jeito, né, os princípios, a forma de comunicação meio que banalizado, né? Ô Marco. Do idoso, do mais velho. Exatamente. Um adicional a este tema, essa notícia narrada, esse diretor, presidente responsável pela LVMH, é o proprietário e fundador da Louis Vuitton, ele também tem ali no acervo de companhias dele demais outras marcas de luxo, tá? Então ele não tinha aparecido ainda no ranking, por exemplo, em first place, né, em primeiro lugar, por conta dessa onda agora nova da rede social, desse crescimento exponencial. Então antigamente, por mais que já existiam as redes, não eram tão alavancadas como os dias de hoje. Então de forma automática, literalmente esse mercado ele vai ser muito beneficiado por esse crescimento, esse avanço de tecnologia, principalmente do social media. Pois é isso aí. Informação mais uma vez aí para você que está acompanhando a gente. Estamos falando de mercado financeiro aqui no canal da BMC. O programa é o Pré-Market, que vai todo dia, segunda a sexta, das 8 da manhã até as 9h30. A gente fica falando aqui de mercado financeiro e traçando as aberturas dos mercados que já estão em leilão. O dólar aqui, por enquanto, 5,085, a queda do dólar é 0,16%. Então o dólar aí abrindo, ou pelo menos no leilão de abertura, que vai abrir daqui, quantos minutinhos? Abre pontualmente 9 horas. Né? Daqui 2 minutos. O dólar que está no leilão, pelo menos a queda do dólar está em 0,16. Deixa eu ver o índice aqui. Nosso índice futuro, o índice, né, o famoso que derivado do índice Bovespa, 116.610, um pouquinho acima da expectativa. O dólar, o índice abrindo com uma alta de 0,63%. Por enquanto está no leilão. Bolsa para cima, dólar para baixo, nessa manhã em que o mercado, né, volta aí de um feriado prolongado para algumas pessoas, no caso do Marcel, né, que está lá, viajou, descansou, está com a pele bonita. Eu não, tô aí, ó, tava sexta-feira aí, Marcel. Só no trabalho de sábado e domingo a gente descansa carregando pedra. Não tem moleza. Segunda a sexta trabalha, sábado e domingo carrega pedra. E aí, o mercado voltando aí, bolsa lá fora, por enquanto, com uma perspectiva um pouquinho mais otimista, acompanhando principalmente o movimento das bolsas americanas que operam em alta e o dólar que cai no mundo inteiro. Então a gente está vendo agora aqui a bolsa abrindo com uma alta de 0,52%, 116.475 por enquanto no leilão de abertura. Trouxemos a informação do Boletim Focus. A única alteração que nós tivemos foi a projeção de inflação. Já era natural, já que na semana passada nós tivemos o IPCA abaixo da expectativa. Isso possibilitou o Boletim Focus trazendo a nossa meta de inflação, a inflação brasileira dentro da meta, né? 4,75 é a meta aí que o Banco Central deve estar essa toada, o que permite as próximas decisões do Banco Central, talvez um corte de mais 0,50, meio por cento na próxima decisão. Como o Marcel já disse, está longe ainda para pensar em Selic no Brasil, e tem muita coisa para acontecer ainda. Entre elas, nessa semana, o PIB na China. Vamos ver se a China continua crescendo na tão sonhada meta de 5% anual. Daqui a pouco a gente volta, mais última pausa do pré-market. Aguenta aí 2 minutinhos que já voltamos. BNC News. Informação que gera valor.
No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. Caroline, Carol. 65, man. Olha aqui, man. 65. Já estamos 70. BMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, olá, muito bom dia para você que sintonizou aqui na BMC. Eu sou Marco Prado e estamos apresentando o pré-market nessa manhã
dia 16 de outubro, segunda-feira, dia que o mercado abriu, Marcel, abriu. Dólar abriu para riba, dólar abriu para baixo e a bolsa abriu para cima, Marcel. Era dentro dos conformes ali, né? Olha, vou ter que pagar o café aqui, hein, Marco? Apostamos um café aqui atrás dos bastidores e dito em cheio, 5,065 abertura de dólar, que ainda não fechou o primeiro candle, tá para fechar o primeiro candle e tentando dar uma respirada, né? Um pullback aí inicial nesta manhã do dia 16 a 5,070 agora, preço de tela, cotação de dólar. Maravilha, fique conectado com a gente que daqui a pouco a Carol vai estar com a gente aqui ao vivo, diretamente dos Estados Unidos, para falar de mercado financeiro. Ela que toda segunda-feira agora estará conosco, dando ar da sua graça e sabedoria no programa do Pré-Market aqui, o programa que fala de mercado financeiro com a maior qualidade, na melhor qualidade aqui, com pessoas que operam, vivenciam o mercado financeiro há muito tempo. Que nem é o caso do Marcel, que ele é novinho, né? O Marcel pegou da Angélica para frente, eu já represento que essa barba branca não tem como esconder. Marcel, e o índice aqui? O índice abriu para cima, né? Abriu perto dos 520 ali, 530, marcou agora, tentando resistir à resistência dos 116.500 pontos, tá? Preço de tela 116.615, a cotação agora de tela do nosso índice futuro, lembrando que esse gráfico tem um time frame, ou melhor, um período gráfico de 15, tá? Para que a gente tenha um pouco mais de projeção do ativo, e um gap leviano, ao mesmo tempo mirando ali para a máxima da sexta passada, que foram os 117.130. Tá? Então eu acho que é um pouco cedo para a gente, né, projetar o mercado. Eu prefiro, por exemplo, Marco, esperar a abertura de à vista junto com a abertura dos Estados Unidos, mas dentro dos conformes, né? Dólar nesse pregão do dia 16 para baixo e índice subindo de forma moderada. Bom, vamos chamar logo de cara aqui, já está conosco aqui disponível para entrar diretamente dos Estados Unidos, Carol Dyer. Bom dia, Carol. É bom dia ainda aí, né? Boa madrugada para você, né? 5h07 da manhã, boa madrugada aqui pra gente, bom dia para vocês, bom dia Kim, bom dia Marcel e a todos os telespectadores aí do nosso canal BMC News. 5h07 da manhã, você está no fuso do Brasil, direto esse fuso ou só hoje, particularmente na participação do programa? Como é que é? Quem? Não entendi. Não, é que a pergunta é o seguinte, hoje você entrou com a gente no programa 5h07 no fuso brasileiro, mas geralmente a sua rotina aí está sendo fuso Brasil ou fuso americano? Fuso Brasil, Kim, você acredita? Meu pai, Jesus, a gente ainda acredita nesse país. É isso aí, quem cedo madruga, Deus ajuda, ou o contrário. Carol, é o seguinte, olha, eu queria já começar com você na pergunta. Na semana passada, sexta-feira, a gente teve JP Morgan trazendo o resultado muito acima da expectativa, 35% do período anterior, a ação disparou 3,8%, mostrando o seguinte, a pergunta é, a alta renda nos Estados Unidos, já que esse banco é um banco um pouquinho mais voltado para a alta renda, né, o banco premium aí nos Estados Unidos, mostrando que a alta renda aí não tem perrengue, diz que o mercado aí justamente tem essa perspectiva positiva. É só o JP Morgan que trabalha com a alta renda mais voltado para o pessoal de dinheiro nos Estados Unidos? Ou a perspectiva do setor financeiro para a safra de balanços que começam a sair aí é otimista em geral? Bom, é um termômetro importante, né? Os resultados do JP. A gente ainda está esperando aí os resultados de Bank of America, a Goldman Sachs, e tudo isso, quando a gente tiver na mão, vai dar essa ideia de como que está o setor financeiro, né? Com esse aumento aí de taxas. Essa semana é uma semana muito importante porque a gente tem dois resultados também de empresas incríveis aqui nos Estados Unidos, né? Netflix e Tesla. A Tesla, que provavelmente vai indicar aí uma queda no número de vendas de automóveis, né? É o que está indicando. E, além disso, a Netflix, que a gente vai sentir aí como que está funcionando essa repressão da empresa ao compartilhamento de senhas, né? E, além de tudo isso, a gente tem relatório aí de vendas no varejo de setembro, que pode mostrar esse crescimento um pouco menor. Eu até comentei com vocês aqui na semana passada sobre
as falas, né, do CEO do Costco, né, que é uma grande varejista, e aí a gente viu que realmente as vendas caíram. Então, esses dados econômicos, eles mostraram, os mais recentes, mostraram aí que a inflação deu aquela tranquilizada, né, o que pode apostar aí nesse não aumento de taxa de juros pelo FED. Mas vamos aguardar aí os resultados. O Nasdaq caiu na semana passada, indicando tecnologia, e que também teve o anúncio, a gente leu ontem, né, na Bloomberg a respeito disso, de que uma possível guerra comercial pode ser instalada novamente aí, porque os Estados Unidos estão estudando formas de impor novas restrições aí da China aos semicondutores avançados, e é óbvio que isso impacta diretamente no setor de tecnologia. O Marcel tem uma pergunta para você, Carol. Carol, bom dia. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Obrigado mais uma vez aí por participar com a gente aqui no... Agora tá escalada toda segunda-feira, Marcelo. Só não aparecer, eu vou buscar de avião lá. Busco um avião. Se ela não aparecer... Me obriga. Carol, a gente falou também um pouquinho até do crescimento de marcas de luxo, né? Agora, relacionado à guerra, por exemplo, como é que está o sentimento aí da população? A gente havia, eu acho, comentado de forma leviana aqui no primeiro programa, na semana passada, mas como é que continua esses murmúrios aí no vestiário? Como é que está o americano em relação à guerra? A gente pergunta justamente isso, Marcel, só para complementar a fala do Marcel, é que você vê no noticiário, por exemplo, o secretário dos Estados Unidos foi justamente para a região ali falar com os principais líderes ali, tanto da Palestina, da Israel, enfim, está tentando contornar uma saída mais rápida e diminuir o conflito, que é acabar com isso, fazer um corredor humanitário. Então os Estados Unidos têm realmente essa proatividade, né, naturalmente, de tentar resolver as coisas. E o povo americano acaba absorvendo mais porque é um país que está, pelo menos, intermediando a paz. E eu acredito que, assim, eu não sou nenhuma cientista política, né, para falar sobre especificamente o conflito, mas o sentimento entre os investidores, e eu acredito que todo mundo está preocupado com isso, além da questão humanitária, porque toda guerra é uma guerra que traz consequências, independente de que lado tiver, ela traz consequências muito, muito devastadoras, né, para as pessoas em geral. Mas os investidores, eles levam em consideração o petróleo, porque o fato dessa guerra acontecer ali, naquela região, e é uma região muito rica em petróleo, né, que leva ali quase, sei lá, 1/3 da produção mundial. Então, a gente tem uma região que é muito rica, que pode ter essa questão da restrição do fornecimento global de petróleo, e isso impactar diretamente todos os países, inclusive o Brasil. A gente viu aqui hoje de manhã, inclusive, eu posso mostrar aqui a minha tela, o petróleo ali do tipo Brent, né? Ele chegou ali na casa dos 91, agora ele deu uma recuada, está ali na casa dos 90 com 89, mas está indo o contrato futuro, né? E a gente acredita nessas questões, assim, né? Você precisa ter uma solução, de certa forma, um pouco mais rápida. E eu acredito também que os investidores estão acreditando nisso, que vai ser um conflito que não vai se estender como está se estendendo lá, Rússia e Ucrânia. E que por essas razões a gente não viu ali uma queda acentuada dos índices, né? Dos outros índices. Então, o petróleo hoje ele é um ativo, né? E aí a gente tem aí contrato de petróleo que funciona 24 horas por dia, que a gente pode acordar um belo dia e ter acontecido algo, né, no gráfico ali, no preço do petróleo. Então, depois que os militares de Israel, inclusive, alertaram para essa quantidade enorme de gente saindo ali de Gaza, o petróleo deu essa espirrada, esses dois candles de alta que a gente vê aí, por exemplo, os dois últimos, né, tanto do WTI como do Brent, foram exatamente depois
desse alerta aí dessas pessoas saindo de lá, gerando essas preocupações e um possível ataque. Então, é um movimento que não dá muito para calcular, né, o que vai acontecer. Agora, o sentimento aqui é justamente de que a impressão que a gente tem é que realmente vai ser um conflito que vai ser resolvido de uma forma mais rápida. A gente espera que exista, né, uma solução pacífica, mas o que a gente está acompanhando aí no noticiário internacional é que realmente Israel não está ali disposto a combater apenas o grupo terrorista, né, mas enfim, está expandindo aí para outros países ali vizinhos. Esses ataques também, né? Realmente é verdade o que você trouxe ali. A gente não tem como falar porque a gente não é cientista político e eu acho que nenhum cientista político está conseguindo acertar o que vai acontecer porque é imprevisível, não tem como acertar. Mas a expectativa realmente é que essa guerra se resolva o mais rápido possível. Por isso que eu acredito que, olhando para os números de Bolsa de Valores, números de mercado financeiro, a intenção do mercado é que isso esteja precificado, ou seja, esse problema está lá, vai ser resolvido e por enquanto a gente não vê nada fora do comum. O preço do Brent, como você trouxe para nós agora aqui, está próximo a $90 o barril. O que chama atenção, que você disse na sua primeira narrativa aqui, Carol, da sensibilidade dos juros lá nos Estados Unidos na próxima reunião do Fed, né? Alguns membros do Banco Central, eles têm levado praticamente no gogó. As treasuries dos 10 anos, que trouxe preocupação para o mercado há algumas semanas atrás, agora nessa manhã, elas sobem preocupante mais de 1%. Vou ser bem exato aqui, as treasuries agora sobem 1,58%, ou seja, está 4,70% ali um indicador, um número, uma margem alta, um patamar que realmente esses juros lá americanos não navegavam nesses mares há muito tempo. Então a gente tem um dado um pouco preocupante em relação aos juros nos Estados Unidos. Porém, o discurso dos membros do Fed é de uma mais pró-manutenção, e o que derrubou essas treasuries, dizendo que o Banco Central, ou dando a entender que o Banco Central faria uma manutenção dos juros e numa alta de 0,25 na próxima reunião. Para você que está aí perto, que está no ninho do furacão, qual é a sua visão e a sua percepção em relação a isso? Estão tentando derrubar no gogó ou de fato a projeção aí de uma manutenção é maior do que uma alta de 0,25? Bom, eu acredito que essa questão da força do mercado de trabalho, essa questão da persistência aí no crescimento dos salários também pode impedir, né, essa queda do crescimento de consumo. Impedindo essa queda, a gente acredita que deixa, né, um pouquinho de ter pressão com relação a preços elevados e principalmente inflação. Tudo isso, o Fed, ele fica empenhado em devolver essa inflação ali no seu objetivo de longo prazo. O que aumenta, né, essa possibilidade aí de aumento de taxa de juros, que foi o que aconteceu com o Brasil ali na época do nosso ministro Paulo Guedes, né? Ele, na época da pandemia, ele fez exatamente esse movimento de subir taxa de juros para conter a inflação, e os Estados Unidos estão vendo isso agora, né? E poderiam ter feito isso há algum tempo já, mas não fizeram. Então, pode ser aí que essa duraria, né, prolongaria essa questão da política monetária, aumentando essas possibilidades aí de ocorrer uma recessão no futuro. Todo mundo fala de recessão ainda, a gente ainda tem esses rumores de recessão por aqui, quando a gente conversa com os investidores, quando a gente lê os artigos daqui dos Estados Unidos, a gente ainda tem essa palavra muito forte, né, recessão. Só que aí vem, por exemplo, resultados importantes, como o JP, que você citou, a gente teve também o Wells Fargo, né, que foram resultados de lucros muito elevados na sexta-feira. Então, a gente tem esse movimento da economia, ao mesmo tempo, com dados econômicos importantes, bancos reportando lucros muito importantes, né? E o Wells Fargo, por exemplo, ele não tem essa linha mais, como você falou, Kim, da galera alta renda ali, né? O Wells Fargo é um banco, ele é um banco
tem essa questão da alta renda, mas também é um banco mais popular aqui, digamos assim, né, nos Estados Unidos. E veio com lucro elevado. Então, guerra da Ucrânia, todo esse cenário, guerra da Ucrânia e Rússia, aí a gente tem um conflito entre Israel e Hamas, a gente tem todas essas questões de pano de fundo, aí você vê uma possível guerra comercial entre Estados Unidos e China, que não é um bom momento para a gente falar disso, mas enfim, está acontecendo, né? Junta tudo no mesmo bolo. Infelizmente, é um cenário para a gente ficar com um pouco mais de cautela, sim, com certeza. Ô, Carol, com toda essa leitura que nós podemos extrair do mercado, na sua ótica, tem alguma ação ou setor que você enxerga alguma oportunidade aqui no Brasil? Eu até brinco, né? O Brasil, Marcel, o setor que a gente tem mais oportunidade é aquele que a gente tem mais força, né? Eu diria isso, né? Que é o setor agro. Até veio uma notícia, até brincar aqui com o Kim, né? O feijão carioca pode ganhar o mercado fit como um substituto do whey protein. Então, imagina a galera... Já tô no eixo, já tô no caminho. Exatamente. Então, foi uma pesquisa inédita aí, realizada pela Embrapa, e pode substituir. Você imagina todos os marombeiros, eu falo por Brasília, né, que é a minha cidade, imagina todos os marombeiros de Brasília substituindo o whey protein por feijão carioca. Então, a gente vai elevar aí, com certeza, o nosso país a um novo patamar, digamos assim. A sugestão é encher o carrinho no mercado e comprar feijão, né, Carol? Feijão carioca, de preferência. Feijão carioca. Que é o que foi estudado. Mas deu uma bugada aqui, Carol, só para pegar o gancho dessa informação que você passou, depois você fala. Você imagina o seguinte, porque o whey protein, geralmente, o pozinho, o cara põe na água e chacoalha, né? O feijão vai ter que ser caldinho, né? Vai ter que ser caldinho de feijão aí. Caldinho. Ou levar na marmitinha, né, para academia, imagina. Imagina o resultado disso depois. Teremos uma mudança aí. Olha, vai ser complicado, viu, Carol? Você vai ter que mudar alguns hábitos aqui. Vai ser ao ar livre a academia agora. A academia vai ter que ser ao ar livre, Carol. Precisa. Ai, vocês são demais. Ô, Marcel, eu já vou me despedir de você, mas vou continuar com a Carol aqui, tá? Queria que você desse o seu adeus aí, o seu tchau, né, até amanhã para o telespectador e falasse um pouquinho aí do mercado, já que a Bolsa está subindo um pouquinho mais, 116.735 na largada aí dessa segunda-feira. Eu continuo com as nossas projeções, Marco, no pregão de hoje, apesar de eu notar e espero que seja um volume um pouco reduzido por conta de ressaca de feriado. Bolsa para cima, dólar para baixo, esperar mercado à vista, 10h30 Estados Unidos. Lembrando que semana está recheada de bateria, né, de dados macroeconômicos. E bom pregão a todos e até amanhã. Maravilha. Marcel Martins, obrigado pela participação. Amanhã estará conosco aqui no Pré-Market. Carol, falando um pouquinho de banco, a gente, né, mais dando a sequência dos bancos aqui, geralmente, não é uma regra, né? Geralmente, o balanço os nossos bancos aqui pegam carona com o resultado dos balanços americanos. É uma percepção que você também tem. Eu acompanho isso, lógico, né? Não é a via de regra, mas geralmente os bancos, quando a gente tem um balanço do setor financeiro nos Estados Unidos, ele influencia de forma positiva para os principais ETFs, aí, principalmente para a Nasdaq, para a Dow Jones, de modo geral, para as bolsas aí nos Estados Unidos, e a gente pega a carona aqui. Você tem essa percepção ou cada um? Eu acredito que tenho essa percepção, que é um passo que a gente acredita também nessa questão do mercado brasileiro, né, que é também muito movido pelo dinheiro daqui. Então, são muitas instituições que investem no Brasil e fazem isso através também dos bancos lá, aí, né, no caso, e a gente percebe essa comunicação, né, entre os resultados daqui e os resultados daí. Alguns bancos se comunicam no sentido de que são parceiros comerciais, por exemplo, tem alguns bancos que têm
contas globais, né? A gente sabe disso, e eles se utilizam de algumas instituições financeiras daqui dos Estados Unidos para fazer essa ponte com o Brasil. Então, é muito, sim, relacionado, a meu ver, também. Concordo com você. Mesmo com essa questão de uma possível, né, uma guerra comercial que já vem desenrolando há alguns anos entre Estados Unidos e China, cada vez vem tomando setores diferentes da economia dos dois países, a gente tem o PIB chinês para sair e o mercado mundial aguarda justamente esse dado, esse indicador, Carol, para ver, né, se a China vai crescer acima de 5%. A economia americana também, embora seja uma concorrente, ela também aguarda esse indicador do PIB, ver quanto a China vai crescer para poder fazer as suas apostas em relação, principalmente, à economia real, né, o quadro acionário aí? Com certeza, Kim. A China hoje é um país que, né, dispensa comentários com relação à relevância e principalmente aqui, né, para os Estados Unidos. Todos os produtos que a gente consome aqui são chineses. Assim, você pode olhar a etiqueta, principalmente roupa, produtos, né, em geral, assim, de atacado, a gente olha, é tudo chinês. Então, é uma importante economia e a gente vê, inclusive, além disso, né, e vou mencionar aqui o Fear and Greed Index, que é um indicador aí de sentimento do mercado, que indica para a gente como está o medo e a ganância entre os investidores, através desses indicadores, né, que utilizam isso. A emoção que está movimentando o mercado agora, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar minha tela aí, mas é o medo. Na semana passada, há uma semana, a gente chegou ali no mesmo patamar, né, que está hoje, nos 30, baixou um pouquinho, foi para 25, depois voltou para os 30, então a gente ainda continua com esse sentimento, claro, devido a todas essas questões que estão ocupando o cenário internacional agora, são as questões ali de conflitos e de guerras instaladas, e além disso, essa possível aí restrição dos Estados Unidos com a China no que diz respeito a semicondutores avançados. Isso impacta diretamente a economia aqui também, acredito, né? Não sei como isso vai funcionar, são rumores que a gente ouviu ontem aí de um canal de comunicação e a gente espera aí como que vai se desenrolar de agora em diante. E, Carol, falou de semicondutores, as bolsas da Ásia sentem bastante, principalmente o índice Nikkei do Japão. O setor de tecnologia derrubou a bolsa lá mais de 2%. Carol, quero agradecer demais a sua participação, tá? Desejo a você um ótimo dia, né? Agora vai tomar o seu café da manhã em paz. Muito obrigada. Um bom pregão para você e eu espero você na próxima semana aqui com a gente para ter essas informações fresquinhas aí da terra do Tio Sam, tá bom? Obrigada, Kim. Um beijo a todos. Carol Dyer aqui conosco mais uma vez, atualizando, falando de mercado financeiro, nessa segunda-feira, dia 16 de outubro, dia em que a Bolsa abriu em altas, continua subindo, 116, 0,650 aqui, pode ver que subiu para cima a Bolsa aqui, a alta por enquanto é de 0,67% aqui a Bolsa Brasileira. O dólar vai bem, obrigado, mas o dólar abriu esta manhã, essa sessão de segunda-feira, com um gap de queda, abriu muito próximo ao preço que a gente até havia traçado ali, né? 0,65, que foi a mínima ali, ó, do movimento, e o dólar, depois disso, ele só subiu ali, mas trabalhando abaixo desse 0,80 aqui, esse traço, essa linha roxa aqui, ó, é um pontaço importante ali de divisão do dólar hoje, o 5,080, chamado resistência, aquilo que resiste, que não passa, e vamos ver como será o comportamento do mercado. Você vai continuar recebendo e sendo informado de muita informação, aliás, muita coisa de mercado financeiro na programação aqui da BMC. Paula Moraes e Felipe Nascimento já estão a postos aqui para apresentar o BMC News, continuar trazendo todas as informações, repercussão do Boletim Focus, como é que a Bolsa está abrindo, a questão também desse conflito no Oriente Médio, o preço do barril do petróleo, enfim, você vai continuar aqui recebendo essas notícias em primeira mão, conectado, principalmente você que é do mercado financeiro, né? Não pode deixar de continuar nos assistindo.
Eu vou me despedindo por hoje, a semana só começando. A gente tem muita coisa interessante para sair na semana, entre dados na economia chinesa, PIB na China, indicadores importantes no Brasil, nos Estados Unidos, mais para o final dessa semana. Perfeito? Por enquanto, hoje, apenas um discurso numa conferência da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, pode ser que movimente o mercado, mas por enquanto o mercado de lado. Eu volto amanhã com você, eu desejo a todos um ótimo pregão, um bom dia e nos falamos amanhã. Bom descanso. Bom descanso para mim, né? BMC News. Informação que gera valor. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor.